pessoal, obrigado pela presença de todos. Boa noite. O treinamento hoje vai ser dado pelo Emerson. Ele vai falar sobre a importância da acessibilidade e da inclusão social do público em modo geral dentro dos espetáculos, dentro dos shows. É uma exigência do edital, é uma preocupação da Lei Paulo Gustavo, né? E é isso. Acho que daqui para frente, né? Gostaria muito que hoje estivesse a Viviane, né? Mas por questões de horário e de agenda ela não pôde estar. A Viviane vai acompanhar o projeto com a gente, fazendo o intérprete de Libras. Tá bom? Eu continuo. Falou com ela? Pessoal, boa noite. Bom, meu nome é Emerson, já falou, né? Eu sou psicólogo de formação, né? Sou especialista no trânsito, tenho uma empresa de treinamento, trabalho com segurança do trabalho há 20 e poucos anos também, né? E a gente vai trocar aqui umas ideias um pouco, né, sobre essa questão do PCD, né, da acessibilidade. Tem um nome muito usado aí, que o pessoal chama de acessibilidade atitudinal, né? Que eu acho que é o assunto que mais interessa para vocês, né? É essa questão atitudinal, que é a questão da atitude. Como se portar, né, em relação ao portador de deficiência. Então essa é a questão mais importante. Mas antes da gente começar, eu gostaria de fazer uma dinâmica com vocês. Menos você que está parando no colo, você não vai conseguir fazer, né? Mas eu quero que vocês levantem o braço que vocês escrevem, certo? Coloque esse braço para trás. Agora você vai escrever seu nome completo nessa folha aí, tá bom? O braço para trás. Mas aí... Como assim? Tá mão esquerda? Você vai escrever seu nome completo. Você perdeu o braço, você vai escrever seu nome completo aí. Pode ser esquerda, não? Mas é isso. Não, mas ó, o braço tem que estar para trás, assim. Eu nunca escrevi. Vamos lá. Meus dois são canhotos. Então tinha uma moto aí. Gente do céu. A terceira. É para escrever nome e sobrenome, viu, gente? Nossa, eu tenho muito nome. Completo, tá, gente? Na letra é feia, qualquer um fica bom. Talvez eu não seja tão destra. Eu fui fazer o teste de forma, não é forma mais que falam, né? Cursiva e sei lá o quê. Enfim. Todo mundo conseguiu? Não mesmo. E aí, o que vocês acharam da experiência? Muita dificuldade. Muita difícil. É difícil. É difícil. Sim, mas nem foi ainda. Isso aqui é só 2 nomes. É cruel, hein? Pois é, eu tenho 4. A esquerda. Unidade zero. Vamos pegar isso. Agora assim, pessoal, imagina você não ter a sua audição, você não ter a sua visão, né? E como a gente tem tudo isso, a gente valoriza muito pouco tudo isso. A gente não dá esse devido valor que a gente deveria dar. A gente não dá valor para a nossa saúde, a gente não dá, né, valor para aquilo que a gente tem de melhor, que é a nossa integridade física. Né? Você enxerga bem sem óculos? Nada? Vem aqui. Não enxergo nada, mas enxergo mal. Tá, vem cá. Então vem cá. Vamos lá. Enxergo mal. Tira seu óculos. Posso colocar em você? Você está enxergando alguma coisa? Não? Então tá, eu quero que você vá lá na outra sala e volta. O que você poderia fazer para você ir na sala? Sem bater. Assim? Não, você poderia pedir ajuda, né? Também tem essa opção, mas ela sempre é a última no meu caso. Ninguém vai se voluntariar da ajuda para É um ser humano isso? Qual ser humano é esse? É o que está sem um braço. E aí? Vamos lá, vou te levar na outra sala.
Tudo Socorro. bem, moça? Posso te ajudar? Pelo amor de Deus. Então, eu vou... Isso aqui é outro ser humano, desculpa. É. Desculpa. Sério. Dá Gente, isso é horrível. o celular. Vem Isso aqui de é um cantinho. horror. Se mexe bem devagar nesse pedaço, por favor. Isso que tem um objeto aqui. ó. Jesus amado, isso é horrível. Volta aqui, tá? Por favor, para mexer na câmera de novo. Isso, vamos dar outra vez. Leva na brincadeira, mas o negócio é sério. Vou dar um rolê. Ó, imagina, né, você com essa dificuldade. Né? Tem que confiar em mim. Confio, é meu assim, né? Não tô acostumada a ver. Pode voltar, gente. Tô voltando, é que a pessoa não tá confiando. Não variante aqui, não. Gente, mas isso é no trânsito. Não. Vendo? Pra frente, isso. Você tem que ir onde direção o seu corpo. Você vai passar de lado sem encostar em nada, por favor. Assim. Isso, cuidado. Isso aqui vai. é Isso. horroroso. Aí, Chegou pronto. de Pode volta. tirar, pode tirar. Pode tirar. Nunca mais eu quero não enxergar na minha vida. Os meus olhos são a melhor coisa que existe. Conta pra gente, o que você sentiu? Medo, desespero, 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 de verdade, desesperador, é horrível, é desesperador. Você não sabe se está batendo em uma pessoa, você não sabe se está batendo em alguma coisa, você vai se bater, se vai chutar alguém, se alguém vai chutar você, horroroso, odiei. Não quero passar por isso nunca mais. Pessoal, ó, acessibilidade atitudinal. A acessibilidade atitudinal é sobre a percepção e a sensibilidade no trato para com as pessoas com deficiência. Sem preconceitos, sem mistérios, sem tabus, sem estigmas, estereótipos, né? E discriminações. E é muito complicado isso, porque assim, quando a gente não enxerga, não enxerga como o outro, como a gente não vive como o outro, é muito difícil a gente lidar com isso, né? Em todas as situações, né? Então, como tratar essa pessoa de uma forma não discriminatória, né? De uma forma que você não mistifica a coisa, né? Eu acho que o principal momento aí é entender assim, olha, é um ser humano como eu, né? Então, assim, eu falo muito nos meus treinamentos, quando eu faço treinamento de segurança do trabalho, eu falo assim, gente, para a natureza, todos nós somos iguais. Sim. Né? E não tem diferença nenhuma. Todas as diferenças que a gente coloca são invenções da cabeça do ser humano. Né? Seja ela de raça, seja ela de sexualidade, seja ela, né, deficiência, a gente coloca essas coisas, né? Mas eu falo para vocês, eu avalio gente todo dia. Eu tenho um psicotécnico, eu faço avaliação todo dia lá. É tudo igual, tudo a mesma porcaria. Né? O ser humano é burro, né? O ser humano é deficiente em todos, né? Sim, a gente é meio capenga em algumas coisas, né? E a gente ainda se esforça para isso ainda, né? A gente não lê, a gente não estuda, a gente não faz, né? Deixa de... Então, assim, a gente tem um monte de defeito, mas isso é uma coisa do ser humano, né? Porque assim, ó, se eu for olhar cada um aqui de vocês, os defeitos de vocês, e vocês forem olhar os meus defeitos, todo mundo tem defeito, né? Não tem essa coisa assim, eu sou perfeitinho, né? Eu faço, né? A gente tem lá, né, o nosso defeito. Mas a gente pode melhorar. Essa aqui é a boa notícia, né? A nossa ideia hoje é entender o seguinte: o que seria uma regra básica para lidar com essa pessoa com deficiência, né? Primeiro, como que eu vou chamar, abordar ou se referir a uma pessoa com deficiência? Pelo nome, né? Pelo nome, é uma pessoa qualquer. Se eu não conheço a pessoa, né? Eu vou perguntar, como é seu nome? Tudo bem? Né? Quem é você? Né? Como é seu nome? Você, né? E como que eu vou ajudar essa pessoa com deficiência? O primeiro passo, pessoal, é você saber, né, questionar a pessoa se ela quer a sua ajuda. E como você pode ajudar? Porque
assim, ó, eu li bastante, né, esse tempo estava montando esse treinamento, eles falam assim, então a pessoa que tem deficiência auditiva, visual, você pega deixa ela pegar no seu cotovelo, você conduz ela pelo cotovelo e tal. Mas não é isso. Você pergunta, como que eu posso te ajudar? É melhor eu pegar na sua mão? É melhor você pegar no meu braço? Né? Como que eu posso te ajudar? Então, esse respeito da pessoa. Vou contar uma experiência que eu tive há muitos anos atrás. Eu trabalhava numa empresa e naquela época não tinha muito essas leis que tem hoje, né? Então você estava começando a coisa do meio ambiente, essa coisa. E aí contrataram uma moça que ela tinha nanismo, chama, né? E ela, acho que ela tinha 1,20m, ou quase 1,30m, coisa assim. E aí, o pessoal da segurança, né? Vamos ver a parte ergonômica, né? O tamanho da mesa, a cadeira, não sei o que e tal. E a gente fez aquele estudo todo, ficou um mês estudando como é que a pessoa tem que adaptar o local de trabalho da pessoa. E era uma senhorinha, ela tinha, acho que na época, uns 60 anos, ela chegou e falou, gente, eu estou acostumada, você acha que na minha casa tem cadeira com um tamanho especial, bancada? Não, é tudo normal. Eu me viro, não preciso de nada não quero. Ele falou, nem quero nada. Aí todo aquele trabalho que a gente tinha feito, de estudo, de ergonomia, de não sei o que, né? Caiu tudo por terra. Ela falou, não quero nada, eu quero, né? Se você tem uma cadeira, deixa a cadeira lá, deixa a bancada lá, eu vou trabalhar ali. E ela ia trabalhar na recepção, né? Então, é muito isso também. Como que a pessoa vai se adaptando, né? E a gente tem um certo preconceito. Eu, por exemplo, quando eu fui abrir o meu psicotécnico, né, uns anos atrás, o Detran chegou com uma portaria falando assim, olha, você tem que ter 2 banheiros de deficiente. Aí eu falo, é muito caro montar um banheiro deficiente. Tem que comprar barra, tem que comprar não sei o quê, e tem que ter um tamanho. Tanto que quando eu montei aqui em Guarulhos, há 2 anos atrás, eu tive que fazer o banheiro, porque não tinha tamanho ideal e tal. E aí você fala, poxa, um investimento tão grande e tal. E nesses 2 anos que eu estou aqui em Guarulhos, acho que... Quantas vezes? Foi uma pessoa só que usou o banheiro deficiente, né, que realmente precisou usar o banheiro. Mas quando você vê aquela pessoa com aquela deficiência chegar no seu local e falar assim, poxa, ela tem acessibilidade, ela consegue usar o banheiro, ela consegue... Você fala assim, pô, valeu a pena aquele investimento, né? Então assim, você fala assim, poxa, um exagero, né? Ter 2 banheiros deficientes. Mas você fala, pois por que não? Né? Eu acho assim, o Detran fala, você tem que ter ou 2 banheiros, um masculino e um feminino, adaptado, ou você tem um adaptado e 2 banheiros separados, masculino e feminino. Né? Então, eu optei por ter 2 adaptados, que eu achei, em vez de ter 3 banheiros, né? Ter 2 só já está o suficiente. Mas quando você vê a pessoa chegando, né, na cadeira de roda e tal, e ela faz, né, ela consegue usar sozinho aquele banheiro, não precisa de ajuda, e você fala assim, poxa, valeu a pena aquilo, valeu a pena aquele investimento, né? É a mesma coisa, por exemplo, vocês vão fazer um show, né? Vamos fazer em tal lugar. Qual é a área que está reservada para o cadeirante? Né? Chegar uma pessoa deficiente visual, onde que essa pessoa vai ficar? Idoso, né? Um idoso, né? Então assim, aonde está essa, né? Onde é o local reservado para essas pessoas? Depois no final vou mostrar uma foto para vocês, tem uma foto do banheiro químico para deficiente, não sei se vocês já viram, né? Eu também não sabia que existia, mas tem. E uma das reclamações que o pessoal faz, né, tem assim muito grande, por que o portador de deficiência não vai para um show, não vai para uma festa? Por quê? Porque não tem, não faz adaptar, não está preparado para ele, né? Então não tem aquela preocupação, por exemplo, tem que colocar uma rampinha ali na calçada para ele poder ir com a cadeira, tem que ter um corredor ali para ele poder passar, né? Um local onde ele vai ficar, ou vai colocar a cadeira dele. Como se a pessoa é um deficiente visual, onde que ela vai ficar, onde ela vai sentar, né? Então você vê que tem a preocupação do deficiente auditivo, né? Tem aquela coisa do Libras, do intérprete de Libras e tal, que ajuda bastante. Aí você acaba enxergando só isso. Aí você tem toda
Não é só Libras, né? Não é só Libras, né? Quer dizer, eu tenho um cadeirante, eu tenho... Mas que bom que de alguma forma potencializou, né? Despertou Sim, não, foi para ótimo. outras, Foi ótimo porque... acessibilidades. Né? Eu acho que pensou, deu uma olhada assim, olha, tem essa necessidade. Né? Então, pergunta primeiro, você precisa de ajuda? E se a resposta for não, não insista. Porque a pessoa ela se sente incapaz de resolver. Né? Então, assim, olha, não preciso de ajuda. Tudo bem. Né? Então, assim, a pessoa está dizendo para você, olha, eu me sinto capaz de resolver isso. Eu sou capaz de resolver isso. Pode criar até um constrangimento, né? Sim. Né? Imagina você chega para a pessoa e fala assim, olha, né, como é o nome do senhor? Wilson. Eu chego para o senhor Wilson e falo assim, o senhor vai carregar esse saxofone aqui não, deixa que eu carrego para o senhor. Não, meu saxofone o senhor carrega. Quando você vai carregar meu saxofone? E eu fico insistindo, não, mas eu sou idosa, eu ficar carregando saxofone pesado, né? Falou, não, mas né? Chato, né? Então, assim, se ele tem a condição de carregar, acha que, né? Por que não? É respeito a isso, né? Não. E nessa questão do deficiente também, né? É importante isso, assim. A pessoa falou, não, tá bom. Mas olha, eu estou vendo que você está com dificuldade. Deixa o cara com a dificuldade dele lá, né? Mas ele vai ter que se arrastar até lá e tal. Mas é a forma como ele se sente bem, como ele consegue se virar. É o exemplo que eu dei para vocês da mocinha que foi trabalhar lá. Ela falou, não quero nada. E ela fazia um sacrifício danado para subir na cadeira. Você vê que ela fazia um malabarismo, se apoiava na mesa, depois ela subia na cadeira. E para ela era o jeito que ela tinha, e para ela era o normal dela. Né? E a gente olhando de fora, a gente falava assim, nossa, né? quanta coisa ela está fazendo aí. Né? Outra coisa que não é legal fazer, né? Perguntar assim, você nasceu com essa deficiência? O que aconteceu? Né? Gente, você não é íntimo da pessoa para ficar fazendo pergunta de nada. Né? O que aconteceu com ela, né? Por que ela está assim, na verdade? Né? Assim, um comentário preconceituoso, né? Uma invertida no rosto. Eu acho que assim, pessoal, o conceito de normal, né, é uma coisa que a gente precisa repensar na nossa vida. Né? Porque assim, eu acho que o mundo está muito legal hoje, porque hoje tem muitas outras normalidades, né? E aí a gente está vivendo essas normalidades e de alguma forma a gente está falando assim, pera, o normal não é só eu, né? Quer dizer assim, né? O que é ser normal? Né? Então assim, o normal é aquilo que você está vivendo e você está se sentindo bem dentro daquilo que você está vivendo. Puxa, eu me sinto bem assim, né? Eu me sinto bem desse jeito. Tá bom. Né? E para a pessoa com deficiência, imagina o seguinte, se a pessoa nasceu com isso ou teve uma deficiência na infância, ela cresceu com aquilo. Então o normal dela é aquilo. E ela entende que aquilo é o normal. Ela entende que aquilo faz parte da vida dela. E ela vai aprendendo a lidar com essas deficiências, com essas, né? Então, a abordagem, ela precisa ser uma abordagem muito simples. Simples e direta. Não é? Começou, não? Desculpa. Lilian. Eu chego para ele e falo para Lilian, eu posso te ajudar de alguma forma? Como que eu posso te ajudar? Olha, eu tenho aqui uns assentos reservados, então você gostaria de ir lá para os assentos e tal, né? Você e seu acompanhante. Geralmente a pessoa não vem sozinha, né? Geralmente vem acompanhada. Mas, oferecer para falar, não quero nada, não estou falando. Tá bom. Fiz a minha parte. Né? A gente não tem essa responsabilidade sobre o outro também. Mas, a gente tem que procurar oferecer um conforto para que a pessoa se sinta bem, né? E ela queira participar desse momento cultural. Ela queira participar dessa apresentação. Ela se sinta parte dessa apresentação. Então, por isso que é essa coisa importante, né? Ter uma pessoa para dar esse direcionamento, né? Não precisa ser, né? Só a pessoa falar,
lá, você, né, e está chegando, quer. Então, fazer essa abordagem sempre com a palavra, como eu posso te ajudar? Não existe, porque assim, o ser humano não existe formulazinha pronta, né, para o ser humano. Às vezes, eu vejo isso muito no consultório, né? Às vezes tem aquela pessoa que tem um problema, não existe aquela técnica que você fala assim, não, se eu falar aquilo para ela, ela vai ficar bem. Pode ser que para ela, aquilo que eu falei para aquela não vai resolver para ela, entendeu? Tem que ser. Então, assim, cada ser humano é cada ser humano tem uma forma diferente de ver as coisas. Né? Então, assim, eu vejo do meu jeito, você vê do seu, você vê do seu. Então, assim, saber, né, oferecer ajuda, saber sem tentar entrar na intimidade da pessoa, saber por que aconteceu, como que é, né? Porque aí pode gerar um certo constrangimento ali. Uma mulher sentada em frente a uma mesa de escritório. Você sabia que todos nós temos direito garantido por lei à liberdade de movimento, expressão e circulação em segurança? Amanda Lira, empresária e cadeirante. Para as pessoas com deficiência, as coisas não são tão fáceis assim. No dia a dia, principalmente nas grandes cidades, nós enfrentamos inúmeras barreiras, seja nas ruas, nas edificações, nos transportes. E existem grandes barreiras que não são visíveis, as atitudes de algumas pessoas. Às vezes, mesmo sem perceber, tomamos atitudes que reforçam e até aumentam essas barreiras. Dicas inclusivas. Por isso, preparamos dicas simples, mas muito importantes, para te ajudar a ter um comportamento inclusivo. Ela aponta para a frase "haja naturalmente" Converse e pisca para a câmera. Com deficiência, respeitosamente. Não é preciso tratá-la com piedade. Deixe que ela tome suas próprias decisões. Comporte-se de igual para igual, considerando que vocês dois têm os mesmos direitos e deveres. Se você perceber que uma pessoa com deficiência está precisando de alguma ajuda, primeiro pergunte como pode auxiliar. E, se ela negar a ajuda, não insista. Ela conhece os seus limites. Ela aponta para a frase "seja discreto". Ao ajudar uma pessoa com deficiência, procure ser atencioso e discreto para evitar constrangimento. Não tente mascarar a situação. A pessoa tem plena consciência de sua deficiência. Essa diferença existe e faz parte da diversidade humana. Assim é Curitiba, cada dia mais inclusiva. Ah, e fique ligado, ainda vem muita informação para você. Até a próxima! O brasão de Curitiba aparece sob um fundo branco junto da logo do Instituto Municipal de Turismo. Pessoal, e aí, alguém quer comentar o vídeo, falar alguma coisa? Você falou mesmo, né? Aí você percebe que assim, né, é coisa de ser tratar a pessoa da forma mais natural possível, né? Não é uma pessoa diferente da gente. Não é porque a pessoa está numa cadeira de roda que ela é uma pessoa diferente da gente, né? E às vezes a gente tem essa limitação. Como que eu vou, né? A gente sente meio que, como que eu vou tratar ela? Como que eu vou falar com ela? Né? Como que vai ser? Né? E assim, natural, é uma pessoa normal, uma gente só que está numa cadeira de roda, né? Como você conversar com uma pessoa surdo-mudo também, né? Às vezes a pessoa chega lá, eu, por exemplo, não falo Libras, né? Já tentei aprender, mas não consegui, eu sou meio devagar para essa aprendizagem, assim. E aí o que eu faço? Eu vou lá, né, e escrevo com ele, falo, ó, você consegue ler, você escreve e tal. Aí eu faço as perguntas que eu preciso fazer, escrevendo, ele responde, eu vou perguntando. Ou se não, eu peço o WhatsApp dele, a gente vai conversando no WhatsApp ali, né? E dá tudo certo, né? Claro que se ele não for alfabetizado, aí fica bem mais difícil, né? Mas, como eu não sei falar Libras, eu consigo, através da escrita, a gente consegue fazer, né? Eu peguei umas figurinhas que eu achei muito interessantes, né? Tá vendo que a moça está digitando ali com um lápis, né, na boca? E o pessoal tá, nossa, incrível, né? Ó, parece um milagre,
é inacreditável o que estou vendo, né? Pensei que ela não seria capaz de fazer tal tarefa. E ela, o pensamento dela, um dia vocês vão se acostumar que não sou mais o que eu não sou um ET. É apenas uma pessoa que se adaptou com aquilo que ela tinha. Né? Ela não tem os braços, né? Não tem as pernas, e ela usa a boca para poder trabalhar, para poder digitar. Né? Isso é muito comum. Eu lembro que há uns anos atrás eu tinha um grupo de música espírita e a gente tocava em vários centros, e uma vez a gente foi fazer uma apresentação, uma senhorinha que fazia pintura com a boca. Ela fazia pintura com a boca. Eu esqueci o nome dela. E o pessoal ficava fazendo esses comentários. Nossa, que incrível, olha, né? E ela fazia umas pinturas fantásticas, assim, bem bonitas vezes. E é esse tipo de comentário, né? Você olha, inacreditável, como ela faz aquilo, né? E realmente, assim, a gente acha no texto que a gente não pensa em fazer isso, né? A outra aqui, ó. Como deficiente físico, o que o senhor acha que falta para melhorar a sua vida? Respeito, né, Laura? Todo mundo sentado no ponto de ônibus e ele está em pé. O pleitinho dele lá, né? Aqui, ó. Como Deus chamá-lo? Deficiente, aleijado, pessoa especial. Aí ele fala, meu nome é Alberto. Chamar pelo nome. Quer dizer, não tem, né? Não tem que colocar rótulo, nem diagnóstico, nem, né? Aqui está na moda essa coisa do diagnóstico, né? Diagnóstico psiquiátrico é um negócio que todo mundo tem agora, né? Tomar remedinho, ter diagnóstico psiquiátrico. Às vezes o cara chega no consultório e fala assim, nossa, eu tenho toque. Eu falo, eu tenho certeza que você tem toque. Você já viu uma pessoa com toque? Você sabe o quanto isso é tão sofrido? Você tem certeza? Eu falo, ó, pensa bem. Não, mas é que às vezes eu saio de casa, aí eu volto para ver se eu tranquei a porta. Eu falo, mas isso não é toque. Ih, meu óculos acabou de quebrar, gente. Adriano, também tem uma certa deficiência. Qual o seu grau? Eu acho que é 2. Não, tá bom aqui, dá para ver. Pessoal, ó, pode ser aplicada uma pena de reclusão de 1 ano a 3 anos e multa aqueles que praticarem, induzirem ou incitarem discriminação de pessoa em razão da sua deficiência. Artigo 88 da Lei tal do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tá? Gente, é crime, né? Discriminar a pessoa com deficiência. Sabe aquele comentário, né? Por exemplo, você vai lá, faz um show e tal, aí depois fica aquele comentário, você viu aquela pessoa lá, né? Aquele que ficava gritando lá, né? Ficava gritando lá, atrapalhando, né? Isso é discriminação. É uma pessoa com deficiência intelectual que estava lá e a maneira dela se expressar é aquela. Vocês já viram isso? Né? Quando você vai lá e às vezes você está vendo uma palestra, você está vendo um show, uma coisa que aquela pessoa fica lá. A banda está com o professor dentro do pai, né? E isso assim. E aí fica depois aqueles comentários, vai deixar a criança lá fazendo barulho, não, né? Isso é um tipo de discriminação. E eu acho assim, pessoal, tem umas coisas assim. Eu acho que uma vez que você tem uma lei que você define isso é crime, isso já está resolvido. É crime. Não, mas você tem que denunciar. Para mim o cara que ele comete, por exemplo, algo com uma pessoa que é deficiente, que ele é racista, que ele é homofóbico, para mim ele é criminoso. É a mesma coisa que um cara que rouba um celular. Certo? A minha opinião. Tá? Então, assim, é um caso que, assim, ó, se o cara pratica esse tipo de coisa, é a mesma coisa que ele roubar um celular que ele assaltar um banco. Para mim, é um criminoso. Tem que chamar a polícia e falar, ó, o cara está cometendo um crime aqui. Essa é a minha opinião. Entendeu? Então, assim, tem que se fazer valer a lei. É isso. Né? Então, assim, mas é difícil. É difícil. Às vezes, mas a gente tem que fazer valer a lei. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque às vezes um comentário,
né? A forma como a gente vê aquilo, né? Às vezes assim, do nada a gente protege no nosso pô, você viu aquilo e tal, né? Aí isso já. Aí tem alguém que tá vendo ali, o cara grava você falando, você pode ter um processo, pode ter uma coisa, né? Então precisa tomar muito cuidado, né? Assim, com comentários, com a forma como você vai se expressar, como o grupo vai se expressar em relação àquilo, que pode acontecer, né? E é legal assim, por exemplo, né, eu estou falando desse caso da deficiência intelectual um grau bem avançado, mas assim, é muito comum, né? Você vai fazer uma apresentação, tem lá um deficiente intelectual, tá? Ele vai fazer um barulho, ele vai gritar, ele vai, né? Porque ele está feliz, né? Às vezes é porque ele está feliz, ele está expressando ali, é o jeito dele expressar a felicidade dele. Como que ele, né, consegue fazer isso. E aí, pessoal, ó, tem um dado muito interessante aqui, ó. São 45,6 milhões de pessoas no Brasil com algum tipo de deficiência. É muita gente. Para vocês terem uma ideia, no último censo, o Guarulhos tem 1.290.000, né? 1.300.000 habitantes. Né? Seria quase 5 vezes a população de Guarulhos. E aí, ó, desses 45 milhões, 13 milhões são deficiência motora, 10 milhões surdos, 35 milhões deficiência visual e 2,5 milhões de deficiência mental. Então é muita gente que precisa, né? Que precisa disso. É que às vezes assim, a gente está ali, está vivendo, né? Que eu falo assim no psicotécnico lá, eu tenho lá todo um aparato para receber e nunca recebo ninguém, né? Mas aí quando você vê a pessoa, a pessoa vai lá, aí você fala, pô, realmente era importante ter isso. Porque se eu não tivesse, como que eu ia atender essa pessoa? Como que essa pessoa ia, por exemplo, usar o banheiro? Como ela ia entrar na sala? Em tudo, pessoal. Por exemplo, ó, não se fala muito da obesidade, né? Mas um dos requisitos é, por exemplo, você tem uma cadeira, uma pessoa com mais de 150 quilos, 200 quilos sentado? No auditório tem que ser, né? Não é? Auditório lá no prédio, não. Entendeu? Então, você vai fazer uma apresentação, sei lá, você fez uma área lá, reservada e tal, aí chega uma pessoa lá com 150, 170 quilos. Você tem uma cadeira que suporta, né, o peso dessa pessoa? Não é porque a obesidade engorda uma deficiência. E aí, como é que eu vou atender esse cara? No meu caso, por exemplo, eu tenho que ter uma cadeira lá especial para a pessoa fazer o teste. Mesmo assim, tem pessoas que chegam que elas não cabem na cadeira. Entendeu? Mesmo sendo uma cadeira especial comprada para isso, às vezes eu tenho que pegar uma mesa, colocar uma cadeira, né, normal, assim, tipo essa, mais aberta, né, para que a pessoa possa sentar e fazer o teste. Então, assim, são muitas coisas que a gente precisa pensar, né, para se colocar e falar assim, não, nós estamos atendendo, nós temos acessibilidade, né? Porque quando a gente fala acessibilidade, só pensa no cadeirante, né? Que é o mais difícil. Né? Então vocês têm que ter rampa. Né? Lembra que eu comentei com você daquele que o pessoal coloca um piso tátil para a pessoa com deficiência visual, né? Fazer o... Olha. Aí, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Isso foi feito em 2010, tá, pessoal? Isso foi a fonte do censo do IBGE de 2010, tá? Então, quer dizer, hoje deve estar bem maior esse número, né?
Deficiência mental deve ter aumentado bastante também, né, nesses casos aí, tá? Outro dado interessante, pessoal, ó, desses 45 milhões, 17,6% tem ensino médio completo e 6,6% concluíram o ensino superior. Então você tem essa dificuldade também, né? O nível cultural dessas pessoas é bem baixo, né? Mas eu acredito que de 17 para 6,6 é a questão da pessoa se sentir bem no lugar que ela está, né? Ela ser acolhida no lugar que ela está. Porque se 17,6% teve um lugar para ir. Sim. Né? Eu acho que tem muito a ver com o amparo que tem também, né? Como a pessoa, como a família sabe lidar com isso, né? Como a família... Então, eu acho que tem muito a ver com isso também, né? Olha, esse rapaz aqui... Olá, pessoal. João Vitor Mancini, professor com deficiência intelectual. As pessoas com deficiência intelectual. E como se pode ter atitudes mais respeitosas e inclusivas? Primeiro vamos entender quem são as pessoas com deficiência intelectual. São aquelas que possuem um funcionamento cognitivo um pouco abaixo da média. As pessoas com deficiência intelectual têm o direito e têm total capacidade de exercer a sua cidadania. A grande palavra é a inclusão, mas ela não pode ficar apenas só no papel. É por isso que eu e vocês estamos aqui. Vamos aprender alguns comportamentos simples, mas que fazem toda a diferença para quem possui a deficiência intelectual. Ao falar com uma pessoa que tem deficiência intelectual, seja simples, natural, como se estivesse conversando com qualquer outra pessoa. Não confunda deficiência intelectual com problemas psiquiátricos ou transtornos mentais, porque são coisas muito bem distintas. Deixe a pessoa que tem deficiência intelectual fazer coisas sozinhas, mas ajude ela, se for necessário. Para conversar com uma pessoa com deficiência intelectual, use uma abordagem mais simples. A pessoa com deficiência intelectual aprende as coisas mais lentamente. Respeite o seu ritmo. Siga essas dicas e lembre-se, saber como tratar as pessoas com deficiência intelectual é uma oportunidade para o nosso próprio desenvolvimento. Essa diferença existe, pessoal, mas faz parte da diversidade humana. Assim é Curitiba, cada dia mais inclusiva. Brasão de Curitiba. Pessoal, antes da gente falar aqui dos direitos, né, da pessoa com deficiência, eu acho que uma coisa importante é assim, a gente tem um preconceito que ele é nato nosso, né? Vou dar um exemplo para vocês. Eu gosto de brincar de músico, né? Porque músicos são vocês, eu gosto de brincar, né? E aí minha banda o pessoal da banda tinha parado lá e eu fui fazer um teste numa banda lá em São Paulo. O pessoal falou, e tal. Aí eu falei pro cara, olha, eu sou meio marreta, cara, eu tenho que pegar a música, eu tenho que estudar, entendeu? Pra mim assim, eu não sou aquele cara que chega lá e pega a música, né, já sai tocando direto. Aí o cara falou, não, tranquilo, né, é esse perfil mesmo que a gente quer e tal. Aí fui lá fazer o teste com os caras, me passaram uma lista lá de umas 20 músicas, eu peguei as músicas, tudo certinho, né. Aí cheguei lá, toquei as músicas com o pessoal. Aí o vocalista, o outro guitarrista lá começou então, mas a gente quer um cara, que o cara seja mais, né, que pegue a música na hora. Aí eu falei pro cara assim, cara, mas por quê? Eu falei com o cara aqui, ele falou que, né, meu nível estava bom e tal. Não, porque a gente vai tocar não sei onde, sei o que ele falou. Então tá, vou fazer um teste. Eu vou tocar as minhas músicas e eu quero que vocês me acompanhem. Pode ser? Aí o cara falou, não. Eu falei, então, quer dizer, eu tinha que saber as músicas dele, mas ele não tocava as minhas. Eu falei, então, peraí, então
coisa errada. Então você está no mesmo nível que eu, né? Então assim, eu falei para você, eu não sou profissional, não sou um cara que, né, eu gosto, faço porque eu gosto, não tem nada assim de, né? Aí, beleza, eu fiz um teste lá, fui embora. Mas você percebe o preconceito, né? Quer dizer assim, olha, eu quero que você seja do jeito que eu quero que você seja. E às vezes isso é nos nossos relacionamentos, né? Porque às vezes o relacionamento não dá certo, né? O relacionamento a dois não dá certo. Porque eu quero que ela seja igual eu quero que ela seja. Eu quero que ela supra as minhas expectativas, né? Às vezes relacionamento amoroso, relacionamento de amizade, né? Ele é meu amigo, mas não, eu quero que ele seja do jeito que eu quero. Se ele for diferente, não serve para você. Agora, se você pega esse sentimento e você transporta isso para uma pessoa com deficiência, é muito mais difícil dele atender suas expectativas, né? Você vai se sentir incomodado, você não vai se sentir... Não é verdade? Quer falar alguma coisa? Não. Estou de acordo com o gênero nível. Então, eu acho que assim, nas relações humanas, eu acho que a gente precisa primeiro superar essa coisa dentro da gente. Assim, como eu posso ter uma relação com o outro, respeitando o outro como ele é realmente? Né? Eu acho que esse é uma questão importante. Isso acontece, pessoal, nas nossas relações normais, sem ter deficiência nenhuma, né? Imagina você colocando uma deficiência. Ó, eu tenho um amigo que ele tem um filho que tem Down, um grau já não muito alto, mas um grau. E o Gerson é muito legal, assim, o Gerson está com 35 anos e ele... Só que o Gerson, assim, se você der atenção para ele, você está ferrado, porque ele vai ficar te ligando, ele vai querer que você fale com ele todos os dias, entendeu? Então, assim, você tem que escolher esse amigo dele, né? Ele te liga, tipo, 10 horas da noite, olha, aí faz chamada de vídeo, né? Então, você está em casa de pijama, ele está fazendo chamada de vídeo. Então, assim, cara, mas um moleque sensacional, sabe? Assim, 10, assim, você conversa com ele, né? E ele é super independente. Você vai lá na casa dele, ele faz café para você, ele vai fazer compra sozinho, ele faz as coisas sozinho. Então, assim, só que, assim, é o tipo de relação que vai te dar mais trabalho. Que ele vai te exigir muito mais atenção do que qualquer um de vocês aqui. Entendeu? Eu já recebi chamada de vídeo do Gerson 10 horas da noite, 11 horas da noite, ele liga. Como é que você tá e tal, não sei o quê. Né? Então eu acho que assim, o primeiro passo é a gente entender isso na gente, né? Olha, eu aceito você do jeito que você é. Bom, porque se a gente começar a olhar os defeitos aqui de todo mundo vai ter defeito, todo mundo vai ser, né? Acho que é uma questão de costume também. Eu tenho uma avó materna que ela não tem um braço esquerdo até aqui. Uhum. Só que a gente já está tão acostumado, você até esquece. E aí, ela está com 96 anos. E é completamente lúcida, assim, e faz tudo. Anda para todo lado, não aceita ajuda de ninguém. Sim. Você falou da atenção tem que ser um pouco maior, mas eu acho que talvez a gente até dá, a gente não percebe mais. Nasci com ela. Não, mas às vezes não. Às vezes a pessoa tem uma deficiência que não precisa de ninguém. Depende também da deficiência. Né? E acabou que, assim, a gente acostumou mesmo, sabe? Então acho que é mais um caso. E aí eu acabo esquecendo que ela, pra mim, ela é completamente normal. Às vezes alguém que não conhece, a pessoa fica toda assustada. Eu tenho uma tia da minha esposa que ela é deficiente visual. Você vai na casa dela, ela faz café, e assim, ela faz comida, ela faz café, ela te serve. Uma pessoa super simples, assim, sabe? Mas assim, você vai na casa dela, você vê ela fazendo aquele mundo, ela lava a louça, ela faz comida, ela faz tudo na casa dela.
ela só não sai sozinha na rua, né? Mas assim, dentro dali do mundo dela, da casa A dela, Vanessa, sobrinha do irmão. é igual Faz tudo. pessoa normal, não tem assim. Se você não conhecer ela e ver, né, só olhando assim, você percebe que ela é deficiente visual. Mas se você não conhecer, se vai ver ela na casa dela fazendo as coisas, você fazendo, mas essa pessoa não tem nada. E ela anda assim, normalmente, assim, não fica. Não, ela anda normalmente, vai pra lá, pra cá, pega na panela, sai de fogão, faz o café. Você acaba acostumando, adaptando. Né? Eu tenho um nível de algo na cabeça também. Aproveitar, né? Eles estão terminando de fazer o meu diagnóstico que está dando o transtorno do espectro autista nível 1 suporte. E eu não sou incapaz. Só que tem uns negócios que eu não consigo fazer. Tem umas coisas que eu não consigo fazer. Mas olha, eu vou ser sincero, assim, profissionalmente falando pra você. Cara, você tem quantos anos? 31. Você viveu bem até hoje, assim, porque você está se preocupando com isso? Bem. Mas se você for perceber, todo mundo aqui tem um pouquinho de, entendeu? Assim, se você for ver... Às vezes é a resposta para algumas coisas que eu tive que ir me adaptando. Mas assim, eu vejo muito hoje essa questão do diagnóstico, esse diagnóstico tardio. Claro que ela trouxe isso, né? Não sei até o quanto isso vai te trazer, entendeu? Assim, eu acho que assim, você já sabe lidar com isso de alguma forma. Você já, é justamente isso. Aí, quem mais tem que se adaptar é a Amanda, né, minha mulher? Então. Ela, veio se relacionar comigo esperando uma pessoa mais normalzinha, assim. E eu tenho minhas coisas da minha cabeça lá em casa. E ela ficava olhando assim. Aí hoje ela já acostumou. Ela olha pra mim e fala, nossa, seu cérebro é esquisitão. Ele é bizarro, mas é legal. Que é engraçado, eu faço uns negócios. Mas todo mundo tem as suas maluquices, né? O Gilmar também tem, né? Conta aí pra gente. Dizer outras coisas ao mesmo tempo não pode ser normal. Não, a gente tem essas coisas assim, né? Mas assim, eu acho que o importante é você viver bem com isso, independente do que, entendeu? Do que você tem ou não no diagnóstico, né? E é isso. Por exemplo, sua esposa já aprendeu a lidar com isso, tá beleza? E antes de saber o diagnóstico. Antes de saber, eu pensei, nossa, vai sair o diagnóstico. Porque a gente suspeitava. Na verdade, suspeita-se desde que eu nasci. Só que há 31 anos atrás, a minha mãe ficava nos psicólogos, tem certeza que essa menina é autista? E eles, não, imagina, nada a ver, ela fala. Mas sabe o que eu acho? Porque assim, antigamente você tinha uma preocupação com aquela pessoa que ela não conseguia fazer alguma coisa que a gente considera assim básico. Não é? Então assim, para você, por exemplo, você vê, por exemplo, o Gerson. O Gerson é uma pessoa que assim, ele tem 31 anos, só que você não pode deixar ele sozinho. Não é um cara que você fala assim, ó, pega o carro, vai lá, dá uma volta, vai, entendeu? Assim, é uma pessoa que ele precisa de cuidados, ele faz um monte de coisa, ele até vai, por exemplo, perto da casa dele tem um shoppingzinho, ele vai lá no shopping, compra algumas coisinhas, mas assim, ele precisa de um acompanhamento, de um monitoramento, né? Então, antigamente se dava mais atenção para isso. Então, se por exemplo, a pessoa até tinha uma certa deficiência e ela não tinha essa necessidade, ela conseguia se desenvolver sozinha, mesmo que com algumas dificuldades, né? Meio capenga, vai ir. Por exemplo, a dislexia, por exemplo. Eu desconfio que eu tenho dislexia. Porque às vezes eu estou escrevendo, eu troco o F, era para escrever P, eu coloco F, entendeu? Assim, eu tenho que revisar tudo que eu escrevo, né? Às vezes eu estou escrevendo lá e tal, eu tenho que revisar porque eu troco algumas letras. Mas é normal. Então assim, mas tudo bem, gente. E qual o problema? Não tem problema nenhum. O normal das pessoas, cada um tem um. Aí o meu normal é esse, que os outros é esquisito. Pra mim é normal. Mas o que é normal? Essa é a questão. Então, né? O que é normal para você? Entendeu? Não sei. Meu normal é diferente, exatamente. E não tem problema nenhum, entendeu? Essa é a questão, assim, não tem problema nenhum. Os outros que se incomodam. Agora, assim, aí por isso falo, você vai ter um diagnóstico, tá, e daí? Vai mudar nada na sua vida, você vai continuar vivendo do mesmo jeito. Né? Vamos lá, pessoal, existem alguns direitos, né, que são assim, garantidos por lei, tá?
Então, as vagas reservadas aí em empresas privadas, né, para deficiente, né? Inclusive na rua tem vaga para deficiente, tá? Então, assim, fala aí de 2 a 5%, tá? Então, eu pensando no espetáculo, imaginaria pelo menos, né, 2 cadeiras, 2 espaços ali, né, na frente ali para a cadeira de roda, demarcado ali, olha, e aqui é para o cadeirante, né? Isso eu estou trazendo, tá? Não é uma regra, tá, pessoal? Estou trazendo pensando na lei, tá? Então, assim, pelo menos né? Um local, 2 locais ali demarcado no chão. Ó, aqui é para o cadeirante. O cadeirante chegar e colocar a cadeira aqui. Pode acontecer de nunca ter um cadeirante, mas pode acontecer, né? Só não pode fazer que nem na escola, né? Vou na escola do meu filho buscar meu filho, chega lá, tem uma vaga de deficiente bem na frente da escola, o pessoal para na vaga de deficiente, né? Aí eu falo, nossa, que exemplo que esse pai está dando pro filho, né? Parando na vaga de deficiente, em cima da faixa, né? Aí tem passe livre no transporte, né? Interestadual. Ó, reservas de vagas especiais de estacionamentos privados e públicos, né? Então não é só na área privada, né? Que tem lá os 2% lá. Então aqui, ó, no mínimo 2% da localidade das vagas tem que ser para deficiente. Isenção do imposto de renda, tá? Benefício da prestação continuada, né? Então, tem direito de receber um salário mínimo, né? Quem tem comprovada a deficiência. Reserva aí no assento para transporte público. Obtenção ou renovação da carteira de habilitação. Aquisição de imóvel com isenção de IPI, ICMS, UF, né? Por isso tem um monte de gente que está com problema na coluna, vai lá, faz laudo para tirar. Eu tenho um cunhado que ele tem problema, um negócio, ele conseguiu tirar o carro com essas isenções aí. Carteira de identidade, né? Com a identificação da deficiência que a pessoa tem. Às vezes o próprio portador da deficiência não sabe disso, né? Que seria interessante ter. Porque para você usufruir desses benefícios, você tem que comprovar a sua deficiência. Né? Então, já tem uma identidade e direito à meia entrada também. Né? Qualquer evento que tiver que for cobrar ingresso, meia entrada é garantida para a pessoa com deficiência. Inclusive ser acompanhante. Inclusive acompanhante. Quando necessário. Olha lá, então, inclusive acompanhante quando necessário. E aí é uma questão, é necessário ou não é necessário? Eu não ando sozinha de jeito nenhum, e aí? É necessário. É necessário. Como que avalia isso? Não, você não avalia. Eu acho que se eu sou uma empresa e chega lá, a pessoa me apresenta essa lei, não sou eu que estou avaliando. Se a pessoa chega lá para mim dizendo que precisa, não precisa. Não tem como avaliar. Se eu estou desse lado trabalhando, eu me apresento. Agora a pessoa vai chegar com 3 acompanhantes, né? Ela vai tomando um Não, então, aí é diferente. Eu digo, a dificuldade de mobilidade, de tal. Fala de acessibilidade. Sabe quando, eu vou precisar de ajuda para andar até ali, fulano me ajuda e aí vai. Se não precisa, a própria pessoa pega e fala, não, eu vou sozinho. Porque é melhor fazer as coisas sozinho. A gente se sente mais útil. Mas assim, não, é uma coisa que não é questionável. Né? Se a pessoa chega, esse aqui é meu acompanhante. É isso, não tá tenho que... É tipo um cambia. Não, você precisa mesmo? Olá. Algumas pessoas acham que o mundo da pessoa autista é pequeno, fechado e restrito, mas na realidade não é bem assim. Henrique Armstrong, estudante e filmmaker com transtorno do espectro autista. No Brasil, atualmente, cerca de 2 milhões de pessoas têm o transtorno do espectro autista, conhecido também pela sigla TEA. A pessoa com TEA é aquela que possui um transtorno no desenvolvimento com 3 características: dificuldade na interação social, na comunicação e comportamentos repetitivos. A relação com as pessoas com TEA é melhor quando se tenta compreender esse universo. Por isso, é importante saber como agir. O contato visual pode ser difícil com pessoas com TEA. Por isso, ao invés de forçar esse contato, respeite seu modo de interagir. Caso a pessoa com TEA se desorganize emocionalmente,
permita que ela tenha tempo e espaço para se reorganizar, sem muita interferência. Por isso, evite ficar olhando. Evite aglomerações de pessoas em espaços fechados, com muita gente falando alto. Isso pode causar desconforto e irritação. Algumas pessoas com TEA podem experienciar forte sensibilidade sensorial. Nesses casos, diminua os estímulos sonoros e luminosos e evite tocar na pessoa sem sua permissão. Tente outras formas de comunicação além da verbal, tais como plaquinhas, onde se possa ler palavras como fome, sede, banheiro, ou com essas ações em formas de desenhos. Caso a pessoa tenha apego à rotina, prepare antecipadamente para situações que forem diferentes do seu cotidiano. A palavra-chave é previsibilidade. Não altere a rotina com passeios e viagens, e nem mude as coisas de lugar sem antes te explicar o que vai acontecer. Nos casos dos passeios, avise que imprevistos como chuva e congestionamentos podem acontecer. A pessoa com TEA tem seu próprio jeito de ver o mundo e se inserir nele. Isso deve ser respeitado, beleza? Essa diferença existe e faz parte da diversidade humana. Assim é Curitiba, cada dia mais inclusiva. Brasão de Curitiba. E aí, pessoal? E aí, você se identificou, não? Nossa, é isso. Movimentos repetitivos. Pior pra mim é a hipersensibilidade sensorial. No meu caso, por incrível que pareça, é auditivo. Eu não suporto barulhos repetidos. Tipo uma batida repetida, assim. Tipo percussão? Tipo percussão, por incrível que pareça. E eu sou percussionista. Mas aí que nem aquele ritmo lá daquele dia, que tava tuc, tuc. Ele vai, eu não sei explicar, mas é físico dentro da minha cabeça. Com misofonia, eu já é outra coisa. Porque eu me incomodo muito com barulho. Barulho repetitivo, mas eu acho que o barulho é uma coisa assim, a gente tem uma tendência a acostumar com ele, né? Por exemplo, se a gente liga esse aparelho aqui, ele começa a fazer assim, ó. No começo todo mundo vai ficar incomodado. A própria ventoinha me incomodou quando eu ligou. Aí ele já falou da ventoinha. Já acostumou com ela, não acostumou? A gente ia acostumar com o barulho. Ia ficar. Então, mas é uma coisa assim, fora agora do sim, controle, por exemplo, tem coisas que incomodam. Por exemplo, se tiver todo mundo aqui falando alto, eu não consigo interagir. Tá todo mundo falando ao mesmo tempo, todo mundo falando alto, aquela coisa assim, eu me fecho e fico calado, porque eu não consigo interagir. Entendeu? Senão eu vou falar mais alto ainda, vai ficar mais, né? Então... tem uma coisa que me incomoda muito. E se não me engano tem esse nome, misofonia. Mas assim, tá vendo? Tá buscando um diagnóstico. Esquece diagnóstico. Na verdade, é normal, É normal. Se você ficar aqui mastigando chiclete perto de mim fazendo barulho, eu preciso sair. Senão te dou uma. Sério, me irrita muito. Quando eu aguento crises sensoriais muito pesadas, é que agora eu estou sob controle, estou fazendo terapia, faço exercício físico, aprendi, né, depois do diagnóstico, assim, aprendi eu a me regular sozinha. Mas quando eu entrava em crise sensorial pesada, era surto mesmo, de bater a cabeça na parede, assim, de ficar assim, tipo o Tarso da novela, igualzinho, eu fico assim, e começo a bater a cabeça na parede, vai desligar de novo. Aí tem que vir alguém me segurar. Por que tá me incomodando? Exato. Mas olha, você sabe que eu tinha um psicólogo, desses famosos aí que eu cheguei aí em algumas palestras dele, e ele falava assim, por que a gente se você se irrita com alguma coisa, é porque você é irritável. Por que você é irritável? Né? Então a gente às vezes precisa descobrir assim, às vezes a gente dá uma importância para algumas coisas que elas não têm essa importância toda. Entendeu? Então assim, é como a gente vê a coisa. Né? Assim, isso às vezes é muito difícil, por quê? Porque a gente vai se deixando levar por muita coisa. Às vezes tem muita coisa que a gente acha que é nossa, que nem é nossa. Quer ver um exemplo? Eu tenho 2 filhos, tenho um filho de 26 e um de 14. E eu já me peguei, às vezes, falando coisa para o meu filho, realmente o primeiro, que a minha mãe me falava, e que eu achava um absurdo, que eu falava, gente, eu nunca vou falar isso para o meu filho, eu já me peguei falando.
Aí eu paro assim, caramba, eu falei, nossa, mas eu tô falando isso pro meu filho, né? Falando, cara, não é, entendeu? Assim, então tem muita coisa que é comportamento aprendido. Eu acho que a gente perdeu a sensibilidade de olhar pra gente e falar assim, olha, eu posso mudar isso, né? Isso não tá legal em mim. Por que eu estou pensando assim? Por que dessa forma? Por isso que é importante o caso fazer a terapia. Né? Por quê? Porque você vai começar a mudar seu pensamento. Você vai começar a falar assim, opa, por que é desse jeito que eu estou pensando? Né? Por que tem que ser assim? Geralmente para a pessoa mais idosa é mais difícil mudar, né? Meu pai mesmo falou assim, não, eu sou assim, é desse jeito, não sei o que e tal, né? Não vou mudar, não sei o que, sempre desse jeito, né? Mas assim, a gente muda se quiser, né? E o legal de ser humano é que você consegue mudar. Basta querer. Né? Não é fácil. Não é fácil. Pessoal, mas voltando aqui para a nossa apresentação. Eu peguei 3 fotos aqui que eu achei bem legal, né? Aquele ali é um camarote de acessibilidade, né? Então, assim, uma área específica, um camarote, uma área cercada, coberta e tal, né? Uma tenda que eles fizeram para acessibilidade. Aqui dentro de um espaço fechado, eles fizeram um cercado ali, né? Para também, por caso da acessibilidade. Claro, você não precisa ter toda uma estrutura dessa, né? Eu penso, por exemplo, você vai fazer uma apresentação, se há num teatro, um local fechado, deixa ali a primeira fileira, né, reservada ali para né, o portador deficiente, né, deixa um espaço ali para o cadeirante, se o próprio local já não tiver, né, mas deixa ali 3, 4 lugares separados, né, 4 lugares ali separados para a pessoa com deficiência, um localzinho ali para colocar a cadeira de roda, e uma pessoa para orientar, né? Chegou alguém com deficiência, a pessoa, ou pode ser a própria recepcionista, a pessoa que vai estar recepcionando as pessoas ali no evento, tá? Ou pode ser uma pessoa treinada para isso, para poder estar recebendo essas pessoas e estar encaminhando para esse local. Ô, Raul, a gente tem essa pessoa no projeto, tá? Só para você. Entendeu? Então, assim, é importante que, assim, não só ter o local ali reservado, mas ter alguém para dar esse suporte, né? Olha, percebeu que a pessoa tem uma certa deficiência, chama a pessoa e fala, nós temos um local reservado e tal, você gostaria de ser encaminhado para esse local? Você, né? E também fica a critério da pessoa. Sabe que é aí ou não? Se chegar mais gente do que a gente preparou, a gente deixou 2 lugares na cadeirante, chegou 4, faz o quê? Você dá uma, né, tenta achar um outro lugar para poder estar. Não tem, a lei não fala, tem que fazer. Então, na verdade, a lei ela não fala de espetáculos. Eu até procurei assim, alguma coisa falar assim, especificamente de espetáculos e tal. Não tem, né? Então, assim, o que tem são assim, essas referências, assim, ó, por exemplo, o pessoal criou uma área, né? Criou uma... Como a lei fala em 2%, por exemplo, das vagas, né? Você está 2% de um número. Quando você escreve o edital, você tem que estimar o seu público. Então, por exemplo, se eu estou estimando que ali vou ter 500 pessoas numa apresentação, 2% seria... 10. É isso? 1% é 5, Então você teria que ter 10 vagas para deficiente. E você tem que entender que se de repente a sua apresentação ela fica principalmente na comunidade surda, se a sua apresentação ela fica conhecida, ela fica agradável, ela vai cada vez mais atrair mais pessoas, porque eles se comunicam, eles têm um grupo deles, né? Então assim, vamos supor, a galera da PAI, né? A gente está com um professor lá e as mães sabem que a bandadeira vai estar no lugar, você pode acabar sendo recebido. Então você vai perceber que você vai ter mais ou menos necessidade, né? E quando ele está falando, não tem uma lei, por que não tem a lei para show? Porque a casa de show, uma casa de apresentação, já tem a lei para ela ter a licença de funcionamento lá onde tem isso. Sim, geralmente uma municipal, por exemplo, que nem, por exemplo, eu tenho meu psicotécnico. No meu psicotécnico eu tenho que ter rampa, tenho que ter 2 banheiros adaptados, entendeu? Então tem que ser acessibilidade, tem que ter a cadeira para poder
a pessoa né, com obesidade. Então, assim, mas é uma lei específica do Detran. Eu acredito que nas casas de show deve dar o órgão municipal ali que deve. Por exemplo, eu gosto muito de teatro. Quando eu falo de teatro em São Paulo, você vê que tem lá uma área demarcada para os cadeirantes lá na frente, lá geralmente fica na primeira caso fileira. do espaço aberto, que a gente aqui não está lá. Separar e pensar que além do lugar para eles, tem do acompanhante, que é igual, ninguém vai sozinho. Aí eu vou entre o meu lugar e o lugar com alguém que eu conheço que não tem mais seguro do que um lugar reservado, eu vou preferir a pessoa. Então aí a gente tem que lembrar que é a pessoa e o acompanhante. Isso, sempre. Ó, o que assim... Assim foi legal, porque se aumentou a necessidade de pessoas, você emagrece um pouquinho mais, coloca, né? Dá um espacinho, coloca uma cordinha entre entre uma barreira e outra para aumentar o espaço, dá para se virar melhor. Ó, o banheiro químico adaptado. Esse banheiro químico eu nunca vi. Mas existe um banheiro químico adaptado. Coragem usar um banheiro químico, sim. Coragem usar qualquer um, né? Mas assim, eu acho que assim, pensando. Eu até pensei em fazer um projetinho, mas assim, o que eu acho que, por exemplo, você pode fazer é fazer um croquisinho, né? E colocar, por exemplo, olha, aqui reservado para cadeirante, aqui dessa fileira aqui para deficiente e tal. Agora sim, vou supor, vou chamar o pessoal lá da instituição lá de autista. Claro, você vai ter que ter uma reserva maior ali, né? Às vezes não, porque assim, a pessoa às vezes ela é autista, mas ela pode estar em pé, ela pode, né, não precisa ter aquela... Não, às vezes sim, entender também quais são as deficiências que eu preciso ter esses lugares reservados, né? Cadeirante, né? O deficiente visual, né? Então assim, apesar que se estiver sentado na terceira, na quarta fileira, também pode. Mas assim, eu acho que é mais uma questão de você demonstrar o respeito pelo, né? A atitude. Sim, aí você dizer, olha, eu tenho um espaço reservado para você aqui, se você não precisa, você pode sentar em qualquer lugar, não tem problema, né? Então, por exemplo, facilita para uma pessoa deficiente visual, tem um monte de cadeira aqui, se ele sentar lá na frente, né? Ele vai, no caminho, se já senta. Mas eu penso dessa forma, né? Porque é mais fácil, né? Que vai facilitar. Agora, o deficiente auditivo pode ser até em qualquer lugar, né? Ele tem a visão para ver a pessoa fazer. Não, desde que ele tem a visão para ver a pessoa fazendo, né? No carnaval foi bem tranquilo, né? Também tinha bastante idoso com dificuldade de mobilidade. Aí sentava, e normalmente do lado sempre sentava o acompanhante também. Sim, então. Tem essa questão do idoso também, né? Idoso não é considerado deficiente, tá, pessoal? Sim. Idoso tem problema de mobilidade, mas não é deficiente, né? É idoso. Mas nos editais eles têm, de modo geral, o idoso ele entra como a responsabilidade de integração social. Sim. Então acho que vale a pena. Por mais que não tenha, por exemplo, a gente que dá uma baile, não dá para uma criança. Uma criança que sai correndo lá no meio da dança. Sim. A gente não deixava. Por quê? O idoso não saía correndo. Não é isso. Ó, eles estavam lá dançando. Uma criança sai, tipo assim, aquela coisa de criança, né? Que você quer, não vai, aí ele quer brincar de pega-pega. Aí ele vai passar meio. O que vai acontecer com os idosos que estavam lá dançando? Verdade, não podia ir, não. Não podia, porque ela não pode, porque não rolava nada lá, assim, que uma criança de qualquer idade não poderia estar num ambiente 100% familiar. Mas a fragilidade, uma pessoa de idade cai, me quebra um fêmur, sei lá o que acontece, Deus nos livre uma coisa dessa. Então a grande preocupação ali, a criança de colo podia ir, porque ela não andava, ela pode, entendeu? Mas quando já não tinha assim, ó, não era uma criança abençoada igual essa, assim, sabe? Não podia ser um Liel, meu filho, de jeito nenhum, pode um lugar desse, que ele vai derrubar ele, os idosos, quem não é também, a mãe. A gente pode colocar no edital, tipo assim, o espetáculo é a partir de tantos anos,
Ou não, tem que ser livre? Porque alguns bares que eu toco não Pode. pode criança. Depende do edital. Tem edital que pergunta a faixa etária. Né? Você pode tanto segmentar. Mas no caso, por exemplo, aqui da Bandalheira, aqui possivelmente é aberto, né? Não tem como você restringir. Né? Não, mas no caso é específico, das pessoas que estão dançando, né? Era um baile para a terceira idade. Sim. Baile para a terceira idade. Primeira idade, segunda e mas quarta. Aí, assim, eu acho que é uma coisa de se pensar, por exemplo. Se você está numa área aberta e você vai permitir que as pessoas dancem as músicas, né? Pode acontecer, né? Como eu vi no vídeo que você mostrou lá. O ideal é você ter uma área reservada para isso. Porque, por exemplo, eu tenho uma border collie, né? Ela deve pesar uns 25, 30 quilos. Ela me derruba. Às vezes eu estou em casa assim, ela passa com tudo assim, tem que, né? E eu sou um cara de 1,80m, então assim, eu peso quase 5 quilos. Então assim, então assim, às vezes um cachorro pode derrubar uma pessoa e pode machucar. Né? Então é importante isso. A gente já teve casos de estar fazendo a apresentação na tenda e o pessoal querer andar de patins, skate e bicicleta no meio do pessoal dançando. Né? Aí você tem que, gente, aí você para a apresentação, pega o microfone, pede por favor, porque as pessoas, sei lá, e passa na cabeça. Mas é questão de você delimitar a área, né? Não tem como, não tinha nem como entrar ali, mas eles conseguiram, entendeu? Eles querem curtir o show no patins. Isso é uma coisa assim, inexplicável. Não, eu acho que a ideia é pensar, pensar assim, como que a gente pode fazer, né? Para representar essa apresentação, por exemplo, quando ele vai fazer lá o edital, quando vai fazer tudo certinho, faz um croquisinho, coloca lá, olha, aqui vai ser e tal. A entrada é por aqui, faz aqui e tal. Né? Pensar essas questões. Eu acho que a principal preocupação que tem que ter olha, nós temos essa preocupação. Né? Essa preocupação ela existe, olha, está aqui. Temos a pessoa para auxiliar, nós temos aqui o espaço, né, reservado. Não precisa muita coisa. Né? Tipo assim, olha, faz uma marcaçãozinha lá com fita zebrada no chão mesmo, não precisa, né, ó, espaço reservado. Coloca uma plaquinha você lá. inibe de alguma maneira que outra pessoa que não seja para entrar ali. Espaço reservado. Mas, coloca uma plaquinha, dizer né? Eu acho que é isso. Finalização. Tentar de alguma forma trazer, né, esse conceito para dentro do trabalho que vocês estão fazendo. Assim, olha, mostrar isso. Outra coisa legal, né, até que eu falei com o Gilmar, assim, tentar trazer essas instituições, né, assim, em Guarulhos tem várias instituições, tem instituição de autismo, tem instituição de, né, tem várias instituições aqui em Guarulhos. Você pode falar assim, não, convida, né, para participar da apresentação, e o pessoal, assim, eles gostam muito, né? É aquela coisa, o pessoal deixa de ir no espetáculo porque sabe que não vai ter acessibilidade para ele. Sim. Porque é o normal. Esse é o normal. Não, é o normal da condição. É a questão que a gente fala da inclusão. Né? Assim, por exemplo, eu não me sinto incluído para participar de. Entendeu? Então, assim, quando você, por exemplo, vê um convite e fala assim, olha, eu quero que você veja, eu quero que você participe, você está falando para a pessoa, olha, aqui você é bem recebido, aqui você pode ver que você vai ser bem recebido. Né? Então, acho que é diferente, por exemplo, você vai num lugar estranho e você não é convidado, você fica meio receoso de ir. E ainda mais quando você fala assim, não, as pessoas falam que eu tenho um certo problema, né? E aí como é que esse pessoal vai lidar com o meu problema lá naquele lugar? Não se sente incluído, porque você não sente que as pessoas ao redor te veem como um ser humano. Sim. Às vezes na divulgação dos próximos eventos pode colocar o símbolo assim por exemplo, o lacinho do autismo e tudo mais, ou colocar alguma observação no final da arte de inclusão.
Aí a galera também já fica meio que sabendo que tem, né? Sim. Porque às vezes não é que acha que não vai ter, às vezes não sabe mesmo que vai ter a acessibilidade. Não, a experiência geralmente é de não inclusão. Mas infelizmente. Sim, por isso que as pessoas não vão. Porque elas sabem que. Eu vou contar uma história minha para vocês. Esses dias eu fui no aniversário do meu sobrinho. E eu sou um cara esquisito. Eu não gosto de futebol. Né? Eu odeio futebol. Não gosto. E estou numa idade que eu também não fico olhando para mulher, falando de mulher, essas coisas. Então assim, eu tô tranquilão. Aí eu cheguei lá, na rodinha lá. Não, e eu não bebo cerveja também. Olha assim, meu pai. Aí eu cheguei lá na rodinha lá, né? Meu cunhado, o meu cunhado, mais os amigos dele, tudo palmeirense, tomando cerveja e falando de futebol e de mulher. E eu fiquei lá. Que eu fiquei meia hora ali, eu me sentia a pessoa mais estranha do mundo, porque eu falei assim, gente, eu não consigo conversar com essas pessoas. Eu não consigo falar com eles. Eu não consigo falar com eles. Eu falei assim, quando falam para mim assim, vai ter uma festinha de aniversário, você vai falar, é sério mesmo? Tem que ir. Porque eu falo assim, aí eu, sabe o que eu fiz? Saí rapidinho, sentei lá na sala e fiquei assistindo televisão, porque fiquei lá quietinho, falei, eu vou ficar aqui, porque aqui... Porque você não se sente bem também. Porque quando você não... Quer dizer, e as pessoas não têm nem essa sensibilidade de perceber que assim, pô, né? E aí você vira um chato, né? Não, aí você vira um ET, né? Você fala assim, nossa, o cara não gosta de futebol, não gosta de ficar falando de mulher, não gosta... Não gosto, cara. Eu acho que, entendeu, assim, tô numa outra fase. Vamos falar de filosofia, vamos falar de outra coisa. Aí os caras assim, esse metida intelectual, bobão. Mas assim, imagina assim, a gente, né, quando a gente vê algo diferente, a gente já se sente muito estranho. Agora imagina uma pessoa com deficiência, que ela vai num local e ela não se sente bem inserida. Ela não se sente inserida dentro do contexto, né? Né, assim... Fica um peixe fora da água, né? Assim, por exemplo, tem um dos vídeos que eu pesquisei, uma senhora ela fala que justamente isso. Então, assim, por que o deficiente não vai nos eventos? Porque ele não se sente bem recebido, ele chega lá, ele não tem local para ele sentar, ele não tem um espaço para ele ficar, ele não, né? Ele fica perdido lá, não tem uma acolhida. Não tem uma acolhida, né? E ele precisa desse acolhimento. Então ele vai uma vez, vai num espetáculo, dois no máximo, e depois ele não vai mais. Porque além dele depender de alguém para levar, já depender de não sei o que mais, quando ele chega lá, ele ainda tem que passar por uma situação vexatória. Por exemplo, o cadeirante chega lá, não tem uma rampinha para ele poder subir a calçada. Não tem um caminho, né? Por exemplo, a pessoa chega com deficiência visual, não tem ninguém para orientar ele onde ele pode ficar, coisa. Então, assim, eu acho que a gente pensar isso, né, assim, o acolhimento social é uma coisa ainda muito defasada, né? Eu vejo com esse exemplo mesmo que eu dei para vocês. Eu me senti, isso porque era aparente, eu me senti um ET, uma coisa estranha, né? E falei, deixa eu ficar aqui no meu cantinho assistindo televisão, porque eu não vou conseguir, né, ficar falando de futebol, nem... Aliás, não me interessa saber quanto o Neymar ganha, né? Não vai dividir o dinheiro comigo, né? R$13 por segundo. Ele sabe. Então, mas para que essa informação é tão importante? Para quê? Aguçar o povo. Aguçar o povo, né? Eu fico o mês todinho para dar um salário meio, um salário mínimo e ele ganha R$13 por segundo. Daí, palestrante com deficiência visual em seu campo. E o que você pode fazer para ter atitudes mais inclusivas? Para começar, vamos saber os principais tipos de deficiência visual. A cegueira é quando a pessoa enxerga nada ou quase nada. A baixa visão é quando enxerga-se menos de 30%.
Agora, se liga nas atitudes para auxiliar na nossa mobilidade, de uma maneira inclusiva. Quando andar com uma pessoa com deficiência visual, deixe que ela segure seu cotovelo, para que perceba a direção e os obstáculos. E quando for ajudar a atravessar a rua, faça isso sempre em linha reta, para auxiliar na orientação espacial. Nas refeições, pergunte se pode ajudar a cortar os alimentos e explique a disposição dos objetos na mesa. Para sentar, faça com que ela se apoie no encosto ou no braço da cadeira. Se você descobrir que ela está com as meias trocadas ou com um botão aberto... Pessoal, olha que detalhe importante. A cadeira não pode ser assim. A cadeira tem que ter apoio. Percebe? A cadeira do deficiente visual tem que ter apoio. Para ela se apoiar para poder sentar. Percebe os detalhes? Essa cadeira aqui já não seria uma cadeira adequada. Né? Então, falou, ó, mostra o apoio da cadeira para a pessoa. Se a cadeira não tem apoio, como é que eu vou sentar? Quer fazer o teste de novo? Nunca mais. Acabou de dizer que meus olhos. Nunca deixe uma porta entreaberta. Elas devem estar totalmente fechadas ou totalmente abertas, para evitar acidentes. Sempre deixe os corredores livres de obstáculos e avise quando mudar os móveis de lugar. Ao guiar uma pessoa até o ônibus, coloque a mão dela na barra de apoio, para que ela embarque com segurança. Quando forem a um lugar diferente, descreva o ambiente, como portas, janelas, escadas e corredores. Quando for apresentá-la a alguém, faça com que ela fique de frente para a pessoa, para que ela não estenda a mão para o lado errado, né? E sempre avise quando precisar se afastar, para que ela não fique falando sozinha. Alguém com baixa visão pode ler um livro e a tela do celular, e mesmo assim utilizar a bengala. A bengala verde identifica que ele é baixa visão. Imagem de uma bengala verde. E muito importante, nunca distraia um cão-guia. Ele está trabalhando para a segurança e mobilidade do deficiente visual. Essa diferença existe e faz parte da diversidade humana. Assim é Curitiba, cada dia mais inclusiva. Brasão de Curitiba. Daiane. E aí, pessoal? Nesse vídeo aí, o que vocês querem comentar? Precisamos de cadeiras com apoio. Pessoal, eu acho que as coisas elas podem ser bem simples. Por exemplo, você pode fazer, por exemplo, um tapete de borracha com um sinal lá de cadeirante, né? Tipo, coisa que você tira e coloca rápido, né? Uma coisa que você, né? Ou uma fita zebrada que você coloca ali no chão e você coloca uma plaquinha reservado para cadeirante, entendeu? As cadeiras podem ser aquelas cadeiras de plástico que você tem aquele apoio. Então, assim, são coisas assim. Tem que ser coisas simples que você consegue tirar daqui e montar em qualquer lugar, entendeu? Coisas fáceis, né? Por exemplo, é muito comum, quando você vai em teatro, as coisas que elas têm sabe aquele negócio que você coloca na cadeira de pano? Identificado assim, ó, reservado para pessoa com deficiência e tal. O cara coloca lá, ou tem o símbolo do cadeirante, né? Ou tem em avião é assim também. Uma capazinha que coloca no encosto. Coloca no encosto. E são coisas fáceis, você pode colocar em qualquer cadeira, né? Não fica uma coisa assim, você depende de... Então tem que pensar, eu acho assim, sempre pensar soluções simples, né? Não coisas que você fique... Que você chega lá, já colocou, montou e... Não precisa... Somente que a banda não tem lugar fixo. Representação. Então aí, pessoal, são 3 pilares, né? Acessibilidade física, né? Que a gente precisa se preocupar. Como que a pessoa, por exemplo, o cadeirante vai chegar até o local, né? Então, assim, você pode fazer umas rampinhas de madeira, colocar aí se não tiver, né? Colocar uma rampinha de madeira nas guias aí para a pessoa poder chegar ou um acesso com um carro para a pessoa poder chegar com a cadeira sem ter que passar por meio fio ou qualquer coisa assim, né? A questão ali dos objetos, né, dentro da cadeira que eu falei, né? Então o
pessoa, porque tem uma pessoa que é obesa, como que essa pessoa vai sentar, como vai ser, né? A questão da atitude. Essa questão da atitude, pessoal, é uma questão de todos do grupo, tá? Não é uma coisa só assim, eu tenho aquela pessoa responsável, não, é coisa de todo mundo, né? Por isso todo mundo está aqui. Né? Então, assim, todo mundo tem que ter essa atitude de respeito e de interação com essa pessoa, né? Por exemplo, ela está responsável para cuidar disso, mas ela está lá, por exemplo, levando uma pessoa lá, e ela está aqui, está vendo, chegou uma pessoa que já vai lá, já conversa, já vê, né? Então, assim, isso ser o quê? Uma política da banda. Assim, é uma coisa institucional da banda, né? Isso é coisa atitudinal que a gente tem que ter esse respeito, essa forma de tratar. Eu acho que assim, e essa da questão da comunicação também, né? Sinalização, né? Comunicação, olha, a pessoa está aqui para te ajudar e tal. Essa pessoa, e também vamos poder uma pessoa para ajudar, mas ninguém sabe, né? Então fica complicado, né? Aquela pessoa lá tá. Não, vamos supor, eu sou a pessoa que vai ajudar. Aí eu estou aqui na porta, aqui, ó, parado na porta. Aí você entra, eu não falo nada, você também não fala nada. Né? Como é que vai ficar? Já se perdeu. Já se perdeu. Né? Quando eu vou assim, ó, tudo bem? Posso te ajudar em alguma coisa? Olha, a gente tem um espaço reservado aqui, você quer que eu te conduza para o espaço? Até Posso uma conduzir para o espaço? identificação, né? Sim. Uma camiseta. Um colete. Um colete, né? É mais fácil. Né? E é isso, pessoal. É a questão das mídias, né? Da diversidade que eu falei. Né? Chama os grupos, o pessoal das ONGs, né? Para participar. Isso é interessante. Tá bom? Bom, para a gente terminar, gostei muito dessa frase aqui, pessoal. O legal é a gente ser igual. Tá? Eu acho que, assim, por mais que pareça que as pessoas são diferentes, né, que a deficiência torna a pessoa diferente, eu acho que o legal é não ver como diferente, né? A pessoa tratar a pessoa como uma pessoa normal, como ela é. Né? Então, assim, não sei se vocês já foram na PAI, já foram em algum lugar que você vai lá, você vê a pessoa e você tem a oportunidade de conversar, de falar, né, de contar histórias, você vai ver que é uma pessoa igual a você, que tem anseios, que tem sonhos, que tem, né? Então eu acho que é isso, olhar para essa pessoa, respeitar a sua limitação, tá? E entender que é uma pessoa igual a gente. Eu acho que esse conceito é isso. Eles até ensinam muito a gente. Né? Sim. A resiliência. Eu acho legal, por exemplo, eu tenho um amigo que o pai dele fez 88 anos. O pai dele é jornalista. Mas o pai dele é um cara assim muito inteligente, sabe? Assim, eu vou na casa dele, eu fico horas conversando com o pai dele. A gente fala de um monte de coisa. Ele fala da época do jornalismo dele, ele fala ele fala de filosofia, ele fala de não sei o quê. Então, assim, geralmente ele fica sentado, porque ele já tem uma limitação de, né? Mas é um tempo muito agradável passar com ele, assim, conversando com ele, né? E tal, assim, Então, eu acho que, assim, saber extrair aquilo que de bom que as pessoas têm, né? Aqui com a gente ouvir as histórias do Roberto. Ó, eu falei que ele vai fazer um podcast com as histórias aí da banda Lira, hein? Para maiores. Pessoal, perguntas, comentários, agora é com vocês. Eu vejo aí um pouquinho um desafio, porque a questão é mais complexa do que se imagina. Né? Até a questão da responsabilidade, você não está preparado para aquilo, aconteceu alguma coisa.
Você se responsabilizar. Mas olha, eu acho que assim, é muito melhor você ter algo do que você não ter nada. Porque uma coisa é você, vamos montar um espetáculo. Aí a gente tem lá a área do deficiente, a gente tem a pessoa que dá o apoio, a gente tem um sistema de emergência, no caso acontecer qualquer coisa, chama o SAMU, chama não sei o que, blá, 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 do que a gente não tem nada. Você entendeu? Então assim, as coisas podem acontecer? Claro, podem. Como pode acontecer qualquer um. O cara pode cair lá, quebrar a perna, né? O cachorro passou, derrubou o cara com a bicicleta, a criança correndo. Então assim, mas uma coisa é você ter, fala assim, não, a gente fez todo um trabalho, a gente tem todo um, né, do que você não tem nada. Entendeu? Então assim, como você, porque a pergunta é, se a gente voltar lá na lei lá, como que você está respeitando essa diversidade? Como que você está respeitando isso? Entendeu? Você tem como provar, não, a gente está, né, buscando fazer de acordo com aquilo que a gente entende que é o melhor, né, para acolher essa pessoa aqui, para que ela tenha segurança. Então, na questão da estrutura, você pode ter mais de uma situação, né? Como você vai se estruturando? Por onde começa? Qual que é a principal produção? Não, eu acho que assim, você pode ter lá 2 lugares para cadeirante, você pode ter uma cadeira, 2 cadeiras. Uma fileira reservada. Uma fileira reservada, entendeu? É claro que você não vai pensar assim, vou ter 10 cadeirantes, vou ter. Claro, se você tiver algo assim excepcional, você vai se adaptar ali na hora. Mas aí o seu evento está voltado para aquilo, né? Sim. Mas assim, você tem que ter. É que nem, por exemplo, a questão do banheiro lá na minha clínica. Eu tinha 2 banheiros adaptados. Você falou assim, nossa, que exagero. Por exemplo, o feminino nunca foi usado. Mas, né, em 2 anos, uma vez foi usado. Mas só essa uma vez que foi usado já valeu a pena o investimento. Porque, né, você chega a pessoa, você vê, pô, se eu não tivesse aquilo lá, a pessoa não ia conseguir. Né? Sem ajuda, sem alguém pegar no colo, sem alguém fazer. Né? Só para deixar registrado os nossos arquivos, nas prestações de conta, o Emerson ele pautou nas atitudes, né? as acessibilidades atitudinais. Nos editais, normalmente, você tem 3 modalidades de acessibilidade. A arquitetônica, que no caso físico é os seus banheiros adaptados lá, né? E é por isso que a proposta da Banda Lira é tocar em espaços públicos. É isso aqui, é o que eu falo. Sim. Né? Ali a partir da acessibilidade física, né? Por que eu estou mantendo a proposta de fazer as apresentações em espaços públicos? Que a gente parte do princípio que as praças, né, os locais públicos estejam garantindo a acessibilidade por parte do governo. Nem sempre. Então, só que assim, você tem que pensar o seguinte, que você vai numa praça, por exemplo, você vai no Bosque Maia. Existe uma acessibilidade no Bosque Maia para o parque. Quando você fala assim, vou fazer um evento, qual a acessibilidade? Por exemplo, você tem um banheiro adaptado lá. Beleza. Mas aqui, que mais que eu vou precisar para poder atender essa acessibilidade? Sim. Você tem outras coisas que agregam. Mas é que quando você escreve um projeto, isso é legal para o Raul, né, porque o Raul você acabou saindo, falando sobre os três pontos que hoje todos os editais têm. Hoje ele falou muito sobre a questão das atitudes. Tá? Você tem o que pega nos editais, a parte de acessibilidade arquitetônica, né? Você colocou lá que o grupo Baião de 9 vai fazer música nordestina em ritmo de jazz. Aonde você vai tocar? O espaço arquitetonicamente está preparado para isso? Porque se não estiver, a responsabilidade é sua de adaptar para você gerar condição
para que o público possa ter o acesso. Quando eu coloco as apresentações da banda em espaço público, tipo Bosque Maia, né, a gente sabe, ou pelo menos tem uma garantia maior, o espaço público ele já está adaptado para receber esse tipo de público. Né? Todo lugar está assim? Não. A gente sabe que a teoria e a realidade é diferente. Então, não é que a Banda Lira, ao optar em fazer espaço público, a gente está tentando fugir da responsabilidade de adaptar o espaço. Mas é uma forma que eu estou buscando de adequar o orçamento do projeto, né, para eu não ter que fazer esse tipo de investimento. Nem uma rampa de acesso num degrau de calçada é simples de resolver. Mas imagina, o foco da Banda Lira é o quê? É tocar. Se eu tiver que montar uma estrutura para ter que andar em volta do parque todo, ver onde tem degrau e criar rampa de acessibilidade... Não, você vai criar um acesso. Se você percebeu que não tem acesso, você vai criar um acesso. Sim. Um acesso. Seria uma rampa, não é uma mudança. Não vai resolver o problema público. Você vai criar um acesso para o seu evento. Então, assim, é ter essa preocupação. Então, assim, quando por exemplo, Bosque Maia, tudo bem, as rampas de acesso e tal, tudo vai adaptar, tudo bem. Você vai se preocupar só nas cadeiras, onde o pessoal vai sentar, lá na frente, o pessoal vai no carnaval, nós levamos todas as nossas cadeiras e disponibilizamos para o público idoso. Né? E não vou nem dizer que foi uma coincidência, mas nós tivemos a participação dentro do Bosque Maia no carnaval de vários cadeirantes. Por quê? Porque o parque ele oferece essa estrutura de acessibilidade. Mas é isso. Eu acho que valeu, né, gente? Legal? Muito bom.